Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a pastora Mônica Gonçalves e eu quero pedir a você que é novo aqui nesse canal, que se inscreva aqui no canal, tá? E também, se você curtir, se você gostar desse vídeo, curte, comenta e compartilha com outras pessoas. Se você deseja me seguir nas redes sociais, os links das minhas redes estão na descrição desse vídeo e você pode também me seguir no Facebook, no Instagram, tá? Vai ser um prazer para mim. E nós estamos com uma série de vídeos chamada Testemunhos Impactantes. E eu comecei, né, o primeiro episódio já foi gravado. Se você ainda não assistiu e você tá nesse vídeo, eu peço a você que vai lá, sabe, no primeiro vídeo e clica e assiste para que você realmente entenda o que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? Então, nós paramos no momento, eu parei no momento em que eu estava, que eu tinha recebido, né, o diagnóstico e eu precisava viajar e ir para a capital mais próxima da minha cidade. E essa capital é, no caso, Aracaju, e eu fui para Aracaju porque eu precisava me consultar com um especialista. E um especialista em leucemias, linfomas, em câncer do sangue, é o hematologista. E eu estava com consulta marcada para um hematologista na segunda-feira. Eu recebi o diagnóstico no sábado. O sábado que era 14 de abril de 2007. E para você ter uma ideia, no dia 17 seria o dia do meu aniversário, né? Então eu descobri no dia 14, no dia 17 era o dia do meu aniversário. Você imagina como foi muito mais doloroso, né, para mim saber que há poucos dias do meu aniversário eu estava recebendo um diagnóstico daquele, né, tão forte, de uma doença incurável e de que provavelmente eu não teria chance de vida. E foi muito, muito duro, muito difícil para mim, principalmente por ser também nesse período. Então eu fiquei sabendo no sábado. Eu lembro que no domingo eu fui para o culto, né, na minha igreja, e foi muito, muito maravilhoso, muito extraordinário para mim, porque quando eu cheguei lá, as pessoas elas ficavam assim olhando para mim, né, porque querendo ou não, um sentimento assim, né, de às vezes pena, compaixão, uma mistura, né, de sentimentos vem assim na vida das pessoas, e é completamente normal isso, né? Eu vejo isso como uma coisa assim completamente normal. E eu lembro que eu cheguei lá e no momento do louvor, da adoração, estava passando uma música que eu assim gostava muito, gosto muito até hoje, né? É uma música que fala de como é bom estar na presença, como é bom adorar, né? E eu lembro que era muito difícil para mim, né, levantar as minhas mãos e cantar aquela música naquele momento, mas eu resolvi entregar o meu sacrifício de louvor a Deus, né? Porque isso é sacrifício de louvor no momento da sua angústia, no momento da sua dor, né? No momento da sua grande dificuldade, você decidir adorar a Deus, você decidir levantar as suas mãos e dizer como é bom te adorar nesse lugar, Senhor, em tua presença eu quero estar. É muito difícil isso, né? Mas quando nós tomamos essa atitude, então nós estamos entregando a Deus o nosso sacrifício de louvor. E isso agrada muito, muito, muito o coração de Deus. E eu lembro que eu fiz isso, levantei minhas mãos e adorei, e eu chorei muito, muito, muito mesmo naquela noite. Mas ao mesmo tempo eu sentia que do céu era derramada uma força, sabe, sobre mim. Algo sobrenatural desceu do céu sobre mim, tomou a minha vida. E eu me sentia assim muito mais fortalecida, muito mais encorajada, muito mais decidida, sabe, a confiar, a me entregar, né, a esse Deus. E foi algo assim incrível, maravilhoso. Então eu estava com a viagem marcada, né, para segunda-feira pela manhã. Aquele domingo era tipo o meu último domingo ali, né? O dia inteiro recebendo pessoas, junto com a minha família, resolvendo como ficaria os meus filhos. Eles ficaram
na casa da minha irmã, eu tive que fazer a mudança, né? Eu morava com os meus filhos, meu esposo, mas a gente teve que se mudar, eu tive que levar as coisas para a casa da minha irmã. Eles ficaram com ela, né? Porque eles não podiam ficar só, que eles eram criança. E eu passei o domingo todo, né, ali recebendo pessoas, conversando com pessoas, recebendo palavras de força, de fé, de ânimo. E eu estava na casa da minha irmã. E eu lembro que eu tinha um comportamento, eu adotei para mim um comportamento que, na verdade, hoje eu vejo, e depois, logo depois eu vi que isso era um mecanismo de defesa para mim, né? E o próprio Deus me mostrou isso, que eu estava usando isso como um mecanismo de defesa. E eu me comportei, me posicionei de forma que toda pessoa que vinha falar comigo, eu sempre dizia a mesma coisa, né? Então eu criei aquela frase, sabe? Uma frase de efeito para me defender. E eu dizia: que seja feita a vontade de Deus. Se Deus quiser que eu viva, eu vivo. Se Ele não quiser, eu morro. Então eu coloquei a vontade de Deus realmente acima de tudo. E isso é uma coisa boa, isso não é ruim, isso é bom, né? Só que eu tive uma experiência muito particular com Deus a respeito disso, desse mecanismo de defesa que eu usava para mostrar que eu era forte, sabe? Para não desmoronar diante das pessoas, porque infelizmente, às vezes, eu não sei se isso acontece com todo mundo, né? Mas essa foi a minha experiência. Eu não queria, desmoronar, eu não queria passar para as pessoas que eu estava derrotada, que tinha acabado, sabe? Eu fiquei meio assim, sabe, na defensiva. Não sei se isso acontece com todo mundo, mas essa é a minha experiência. E eu sempre dizia isso. E eu lembro que tinha pessoas que diziam: nossa, como você é fria. Eu dizia: não, eu não sou fria. É porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E se for o tempo, se for a hora dele me levar, ele vai me levar. É a vontade dele, né, que vai prevalecer. Eu sempre falava assim, demonstrando uma firmeza, né? Mas na verdade por dentro só Deus e eu sabíamos como eu estava, né? Acabada, triste. E eu passei aquele domingo todo ali e eu lembro que eu recebi um telefonema, né, de uma outra irmã minha que mexeu muito comigo, esse telefonema, né? Eu nunca compartilhei isso nem com ela, nunca disse isso a ela. A minha irmã Vitória, ela ligou para mim, né? E eu lembro que ela falou assim: Mônica, fala para Deus, sabe? Fala para Deus que você quer viver. Fala para Deus que você quer ver os seus filhos crescerem, que você quer ver os seus filhos entrarem na faculdade, se casarem, sabe? E diante do que eu estava vivendo, isso parece ser uma coisa tão pequena, mas na verdade não é. E ela dizia isso, e eu chorava muito no telefone, eu não falava nada, só chorava. E eu lembro que quando eu saí dali, né, quando a gente terminou de falar ali no telefone, eu entrei para o quarto da minha sobrinha, Gilmara. Eu entrei no quarto e aí eu chorei muito, muito, muito. Eu realmente me derramei diante de Deus, porque aquelas palavras tocaram muito profundamente no meu coração. E aí, naquele momento, eu tive uma experiência extraordinária com o Espírito Santo, sabe, naquele quarto. E eu ouvi, assim, nitidamente o Espírito Santo falar comigo. E ele dizia: filha, eu sei que você ama a minha vontade. Eu sei que você se submete à minha vontade. Mas eu quero saber qual é a sua vontade. Porque eu me importo com a sua vontade. E naquele dia, sabe, eu descobri, através do Espírito Santo de Deus, que Ele se importa com a nossa vontade. Eu não sei qual é a sua vontade, eu não sei qual é o seu desejo, mas eu quero te dizer que Deus, Ele se importa com a tua vontade e com o teu desejo. Ainda que as pessoas digam que Ele não está nem aí para o que você sente ou o que você pensa, eu quero dizer para você que Ele se importa sim com o que você pensa, com o que você sente, com o que você deseja. E foi exatamente isso que Ele disse para mim. E quando eu ouvi aquilo do Espírito Santo, eu desmoronei, sabe? Eu achei que eu ia chorar, morrer de tanto chorar.
E aí eu falei para ele, Espírito Santo, eu quero viver. Eu abri o meu coração, sabe? Quebrou toda a resistência, quebrou tudo aquilo, toda aquela fortaleza que estava servindo, sabe, de mecanismo de defesa na minha vida. E aí eu disse, eu quero viver, Espírito Santo, meu desejo é viver, a minha vontade é viver, sabe? E aí ele falava assim, pra quê, filha? Pra quê? Então, outra coisa que eu descobri, né, que existe um propósito na vida, que ninguém fica aqui, sabe, nessa vida sem ter um propósito ou sem caminhar em direção ao seu propósito. É muito importante a gente descobrir o nosso propósito e a gente caminhar em direção desse propósito. E o Senhor falava qual o propósito, para que você quer continuar, para que você quer viver. E além desses motivos, né, pelos quais a minha irmã havia me lembrado e me tocou muito, né, a respeito dos meus filhos, mas não era somente aquilo, sabe? Não se resumia àqueles motivos. Esses motivos são importantes, mas eu sabia que existia algo maior, sabe? Da parte de Deus na minha vida. Algo maior, porque aí eu pensei, sabe, o meu marido, se eu morrer, ele vai se casar com outra pessoa, né? Os meus filhos vão ser criados por outra pessoa, que talvez seja uma pessoa maravilhosa, uma pessoa talvez até melhor do que eu, mas existe algo, sabe, para se cumprir na minha vida, que ninguém vai poder viver isso por mim, ninguém vai poder fazer isso por mim, sabe? Ninguém vai poder viver o meu propósito, só eu. E eu sabia que ainda não estava completo, eu sabia que ainda existia muito de Deus na minha vida e que a minha missão não havia acabado, sabe? E aí eu disse para Deus, né, que eu queria que todo o propósito dele se cumprisse na minha vida, que eu queria cumprir a minha missão nessa terra, que eu queria estar à disposição dele, que eu queria viver para ele, que eu queria ser o instrumento dele nessa terra, que eu queria manifestar aquilo que eu ainda não tinha manifestado até aquele momento aqui nessa terra. E eu tenho certeza, sabe, que a partir dali o milagre ele já realmente se manifestou, ele já começou a acontecer, porque eu senti uma coisa muito forte mesmo, e aquilo trouxe um certo alívio, um certo, sabe, conforto, consolo para o meu coração. Foi um momento muito incrível, foi um dos momentos mais extraordinários nessa minha experiência. E aí na segunda-feira eu viajei, né, pela manhã, era o dia 16 de abril, e no dia 17, na terça-feira, seria o dia do meu aniversário, dia 17 seria o dia do meu aniversário, né, e eu viajei no dia 16, cedinho, e quando chegamos lá em Aracaju, eu fui à casa de uma sobrinha minha, né, que eu não via há algum tempo. E chegando lá eu fiquei sabendo, né, de um evento que aconteceria lá em Aracaju com o pastor Marco Feliciano, alguém que eu admirava muito, admiro até hoje, uma pessoa que foi instrumento de Deus na minha vida, instrumento para um milagre de Deus acontecer na minha vida. E eu serei eternamente grata ao Senhor por isso, pela vida dele, pelo que o Senhor fez na minha vida. E eu fiquei muito interessada, né? E eu dizia, eu preciso ir, porque eu lembro que na época eu assistia muitos vídeos dele, né, daquelas pregações, aquelas ministrações, e eu amava muito. E aí eu queria ir porque eu tinha certeza que algo ia acontecer, sabe? Ali, que Deus tinha algo preparado para manifestar ali. E eu fiquei, não, eu preciso ir. E aí as pessoas que estavam comigo também começaram a se empenhar e fazer de tudo para que eu conseguisse realizar, né, aquele meu desejo, aquele meu sonho. E aí nós decidimos ir, né? Já estava em cima da hora, porque começaria às 19h30 e a gente já era de noite já. Mas aí nós fomos, nos arrumamos e tudo e fomos, né? E eu lembro que quando eu cheguei na frente daquele ginásio, o evento era num ginásio, quando eu cheguei lá, eu fiz a seguinte oração, eu disse, Senhor, eu sei que eu estou vindo, sabe? Eu estou vindo para o maior de todos os hospitais, não existe um outro hospital maior e melhor do que esse. Eu sei que Tu és o médico dos médicos e Tu és o médico que opera nesse lugar.
E eu quero te pedir, usa essas pessoas, sabe, como um instrumento teu na minha vida para a glória do teu nome. Faz isso, Senhor. Eu fiz essa oração e eu lembro que eu anotei na minha agenda, sabe, o que eu queria que Deus fizesse. E do mesmo jeito que eu anotei na minha agenda, as mesmas coisas que eu pedi a Deus ali na minha agenda, foi exatamente o que Ele fez naquela noite. E assim, eu fiquei muito, muito impactada pelo Senhor, com o Senhor, né, por tudo. E eu sei que eu gerei uma expectativa muito grande, sabe? Não nos homens, porque a gente não tem que gerar, a nossa expectativa não tem que estar nos homens, nas pessoas. A nossa expectativa, ela tem que ser gerada em Deus, ela precisa estar em Deus. Mas entenda que Deus, Ele sempre vai usar pessoas como um instrumento para abençoar a sua vida, para abençoar as nossas vidas. Entenda que sempre Deus vai usar homens, mulheres, sabe, para serem instrumentos dele nas nossas vidas. E nós devemos ser gratos ao Senhor por isso. Mas a minha expectativa, ela estava no Senhor e Deus sabia disso, né? Então eu entrei naquele lugar preparada para realmente aquilo que Deus tinha. Eu tinha certeza que algo ia acontecer extraordinário. E foi exatamente naquela noite que tudo aquilo que já havia sido liberado no mundo espiritual se concretizou no mundo físico, porque eu acredito muito nisso, sabe? Que Deus, Ele libera. Quando a gente ora, quando a gente pede, quando a gente se derrama na presença de Deus, Ele libera. As coisas são liberadas no mundo espiritual, mas elas levam um tempo até elas se concretizarem. E eu acredito que naquele dia, sabe? Aquilo que estava liberado no mundo espiritual realmente se concretizou no mundo físico e eu louvo a Deus por isso. E para esse vídeo não ficar muito extenso, muito longo, eu vou parar por aqui, tá? Nós vamos ter o 3º episódio dessa série e você não pode perder, porque agora é que realmente, sabe, o sobrenatural, as coisas extraordinárias, muito mais extraordinárias do que aquelas que você ouviu até aqui, eu irei contar para vocês no próximo vídeo, tá? Então Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus, não esquece de curtir esse vídeo, de dar o seu like, porque quanto mais likes o vídeo recebe, mais o YouTube entende como sendo um conteúdo relevante e ele também passa para outras pessoas esse vídeo, tá? Não esquece também de comentar, sabe? De dizer o que você está achando, o que você está sentindo, de que forma Deus está falando com você, a sua experiência, se você quiser contar aqui, né, de milagre. E também compartilha com outras pessoas esse vídeo, tá? Então curte, comenta, compartilha, sabe? Me abençoa aí para a glória de Deus, que você vai ser também muito abençoado. Fica com Deus, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.